Que são celestes, não é isso? Igreja pentecostal são celestes. Quantos podem dar um brado de glória a Deus nessa noite? Diga amém. Glória a Deus. Mensagem para memorial. Diz assim, o Salmo 119, versículo 51 ao 56. Diz assim: os soberbos zombaram grandemente de mim. Contudo, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que desprezaram a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembrei-me de noite do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. A igreja repita comigo. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Podemos assentar em palmas, Senhor Jesus. Irmãos, a época em que vivemos hoje, pode guardar ali, não dá microfonia, é uma época de tristeza, de angústia, de blasfêmia, espraguejo, perseguição, desgraça. É o que nós vivemos hoje. Você vê essa parada gay que aconteceu um tempo atrás? Você vê o que apareceu lá, né? Muitas pessoas curtiram, compartilharam na internet. Engraçado que o sistema pagão e as outras igrejas, quando no passado um pastor chutou uma santa, engraçado que tiveram que tirar o pastor do país, se quiseram matar o pastor. Mas agora Jesus Cristo é vilipendiado. Bota um travesti na cruz e ele assim, todo ensanguentado. E ninguém fala nada. Hoje quem falou alguma coisa foi o pastor Silas. Nós temos aí, irmão, um sistema demoníaco influenciando religião, política e tudo que você pensar. Nós temos que ser espirituais para entender que os dias que nós vivemos é de grande agitação. E que quem é carnal não vai entender por que isso acontece. Mas quem é espiritual sabe. Há um conflito de governo. O irmão falou aqui a respeito da igreja que não passaria por perseguição, por provação. Nós passaremos sim, irmão. A Bíblia diz em Mateus 24, 35, aliás 24, versículo 29, que o que viria antes da volta de Jesus seria apostasia, guerras, rumores de guerras, e uma aflição como nunca houve na terra. Grande tribulação. E outra coisa, a Bíblia fala que quando tocar a última trombeta, vem os anjos e tira a igreja da terra. Mas engraçado, passamos por toda a tribulação. O tema da mensagem de hoje, irmão, é o que é a lei de Deus. Muitas pessoas acham que a lei de Deus é a lei cerimonial, é o caso da igreja messiânica, que diz que você, se não circuncidar seu filho, você é filho da senhora. Se fosse seu filho, tivesse 8 dias de nascido, você tinha que ter o nome, circuncidar ele, como o cristianismo na época de Pedro, de Paulo. Vocês vão ver isso em Atos 15. Essa é uma das leis que eu quero falar, lei cerimonial. Essa lei consistia em guarda, por exemplo, de sábados cerimoniais. Essa lei consistia em ter um templo, altar de sacrifício, em ter, meus queridos sacerdotes, que eram 86 sacerdotes. Era um templo organizado no tempo de Salomão, isso passa para o tempo dos profetas, chega até o tempo de Jesus, porque os sacerdotes também viveram no tempo de Jesus. Você pega o capítulo 8, por exemplo, de Mateus, Jesus, quando cura o leproso, ele fala assim, ó, existe uma taxa que tem que ser paga, determinada pela lei de Moisés. Você ficou curado, agora vai pagar. Jesus viveu a época da dispensação da lei. Diz a Bíblia em Gálatas 4, verso 4, que ele nasceu sob a lei. Então foi o único que guardou a lei. Jesus foi circuncidado, Jesus era judeu, da descendência de Davi, e tudo se cumpriu em Cristo. Quando ele morre no Calvário, quando se rasga, por exemplo, a carne dele, o véu lá dentro do templo se rasga, porque o templo era um tipo de Jesus.
Então essa lei, de acordo com Hebreus 10, primeiro, era sombra dos bens futuros. É como se os profetas do passado vissem a sombra. Eles não viram Jesus, eles viram a sombra. Mas os apóstolos viram Jesus. Simeão e Ana viram Jesus. E hoje, pela fé, também vemos Jesus. Quantos podem ver? Diga amém. Os gentios desse tempo, eles viviam atrás da balaustrada. Quando chegava-se no tempo de Herodes, havia o pátio das mulheres, o pátio dos homens e o pátio dos gentios. Os gentios, aqui, a mureta, para trás, nós aqui brasileiros, argentinos, todo mundo aqui assistia o culto assim, ó. Atrás, não pode entrar onde os judeus entravam. Mais para dentro das mulheres e mais para dentro dos homens. Era assim celebrado o culto. Então, essa lei, irmão, Jesus cumpriu, acabou, era uma lei transitória. Agora vem a lei, outra lei que eu quero falar, é a lei 10 mandamentos. Essa é uma lei eterna. Essa é uma lei que não passa. Jesus Cristo disse no capítulo 5, verso 17 de Mateus, que ele não veio abrogar, abolir, ele não, ele veio cumprir a lei. E ele diz ainda, no capítulo 24, verso 35 de Mateus, que os céus e a terra passarão, ou seja, vão acabar algum dia, mas as minhas palavras não vão passar. Essa lei, ela existe enquanto houver homem na terra, diz a Bíblia. Isso quer dizer, então, que no milênio, quando a igreja reunir com Cristo, lá em Israel, são muitas passagens bíblicas, mas vou citar uma só. Apocalipse 20. Essa lei vai valer. Não pode adulterar, não pode matar, não pode viver uma vida fora da palavra de Deus. Essa lei passa por nós hoje e vai até o milênio. Quando se extinguir a terra, porque diz a Bíblia que vai acontecer isso. E nós formos para a eternidade, aí essa lei cessa. Porque essa lei só tem efeito sobre humanos. Se chama decálogo. Tem de duas palavras no grego, deca, Deus. Aliás, 10. Logos, palavra. 10 palavras. Quando Deus no Êxodo começa a falar, ele fala, guardeis as minhas palavras. Há coisas interessantes na lei de Deus que você não entende. Por exemplo, por que às vezes Deus usa a palavra lei e depois mandamento? É porque a lei é comparada a esse edifício. Aqui é igreja, mas aqui em cima é residência. Então, a lei é comparada ao edifício cheio de blocos, cheio de janelas. Não é verdade? E Jesus resume ela em Mateus 22, 34 a 36, aliás, 34 a 40, como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Essa é a lei eterna. Ela não passa. Mas é o que nós vemos hoje, irmão? Nós vemos pessoas que não entendem a lei de Deus. E por que não entendem? Porque para entender a lei de Deus não basta só intelecto. Os fariseus não entendiam a lei de Deus. Igual o irmão estava falando sobre o texto que foi lido. Falando sobre conhecereis a verdade. Que a palavra verdade ali no original é emet. Não é a sua verdade. Por exemplo, a sua esposa olha para a sua camisa e fala, que cor aguada, né? Porque ela, de repente, gosta de cores fortes. Ela gosta de vermelho, gosta de preto, branco, berrante. Aí você olha para ela e fala, a sua é escandalosa. São verdades pessoais, conceitos. Agora, existe a verdade. Entendeu? Por exemplo, preto. Preto não é a cor. Preto é uma ausência de cor. O branco é uma cor. A gente fala preto, mas na verdade, o preto, na verdade, é a ausência de cor. Então, irmão, eu quero dizer para vocês que existe a verdade. E essa verdade deve normatizar a nossa vida. Se você pega o Salmo 119, que é o que eu li aqui, fala de uma pessoa, irmão, irada com os ímpios. Irada. Hoje eu ouvi o pastor Silas mostrar uma coisa que poucos televangelistas mostram. Está irado com pessoas que blasfemam de Jesus, pessoas que difamam a Bíblia Sagrada, igual Rosana Está, que é uma representante do movimento gay, pegou a Bíblia e falou que a Bíblia é um livro qualquer. Um doido aí, da verdade oculta, falou que a Bíblia é um livro podre. Falou, e ele blasfemou contra o Espírito Santo. Falou, blasfemo mesmo. E eu quero ver que ele me mata aqui agora. Por que isso, irmãos? Porque não tem a lei de Deus em seu coração. Se você pega um muçulmano,
que obedece o Alcorão, o Higina, o Sunna, os patrões do Alcorão, como estão dentro dele, ó, os muçulmanos dão de show em nós. Ora 5 vezes por dia de joelho. Os indianos também. Quando o sol está nascendo, ele se prostra diante do sol e canta o mantra do sol. Mas nós, antes do dia amanhecer, estamos roncando, estamos assaltando a geladeira. Irmão, nós somos uma vergonha. A lei de Deus, irmãos, ela tem não. Para que serve a lei de Deus? Em primeiro lugar, o que é a lei de Deus? É um conjunto de conceitos, estatutos e preceitos. Quando Deus dá a lei a Moisés lá no Sinai, em Êxodo 20, antes disso existia nações que tinham suas leis. Que o Código de Hammurabi, por exemplo, que regia o povo da Caldeia. Então o povo de Deus tem que ter lei. Mas quando a Bíblia fala de leis, não são as suas leis. 1 Coríntios 11, 28, Paulo diz assim, se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. É igual, irmão, quem vive em fornicação, prostituição, ele pede perdão a Deus somente, não confessa para a igreja. Ele não confessa. Há pessoas que têm fakes falsos na internet, um fake ele é cristão, no outro fake ele é outra coisa, promoter, ele é vendedor, ele é radialista secular, ele é cantor de forró, é paquerador, entendeu? Pessoas duas caras dentro da igreja. Sim, meus queridos, vivemos um tempo de pessoas que não compreendem a lei de Deus. Como o irmão falou ali, ó, pessoas que usam da igreja como comércio. Ó, irmão, vai, leva a rosa cheirosa aí, ó. Leva. Ela está cheirosíssima. Nós botamos hoje um perfume sagrado, tirado lá de Israel. Leva. Leva para o seu marido. Se ele não gosta de tomar banho, aquele espírito imundo vai sair da vida dele. Glória a Deus. Lei é importante. O que tem leis de trânsito? Para você não se arrebentar e porque tudo tem que ter normas. Como é que você vai saber que tem um entroncamento à esquerda ou à direita? Pela placa, não é verdade? Então tem que ter lei. Por que tem que ter lei numa empresa? Se é uma empresa que trabalha, por exemplo, com o Petrobras, você tem que saber quem é que trabalha no RH, quem trabalha na área química da empresa, você tem que saber quem são os motoristas, quem é as moças da faxina. Então tudo tem a sua lei, elas usam uma indumentária que indica isso, não é verdade? Então, irmão, leis existem para isso. Há anos atrás, na Europa, fizeram um congresso de psicanálise. E eles disseram o seguinte, que se tirarem as leis da terra, as normas, o homem vai desabaladamente mesmo, a uma conduta desenfreada rumo à sua própria destruição. Tem que ter lei. Por isso nós temos a nossa lei. O que o médico fala com o diabético? Não come isso, não come aquilo, não toma muito refrigerante, porque se ele desobedece essa lei, ele é destruído. Não é verdade? Igual tem aí as leis aí de preservativo e tanta coisa, não quero falar, dá muita extensão nisso. Então eu quero dizer o seguinte, irmão, que nós, como cristãos, devemos entender o que é a lei de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que a lei, a força da lei é a fé. Por que você leva a Bíblia debaixo do braço? Por que você não faz como a maioria das pessoas, deixa aberta no Salmo 91 na sua casa? Porque você crê. E Paulo fala em Romanos 3,31, dizendo assim, anulamos, pois, a promessa, a fé pela lei? Não. Antes de estabelecermos a lei, ou seja, se a lei existe é porque também cremos. Por que obedecemos a palavra, a doutrina da igreja? Porque cremos que vamos herdar o céu e bênçãos vão vir para a nossa vida. Agora, muitas pessoas, irmão, por não crerem, falam, não, eu posso fazer o que eu quero, porque vou ser abençoado do mesmo jeito. Não vai não, irmão. Não vai não. Começa a transgredir leis de trânsito para você ver se você não é preso. E dentro da igreja, do mesmo jeito. O irmão deu o exemplo de Acã, pecados escondidos. Eu fico tranquilo, irmão. Pode falar de mim, pode fazer o que quiser, igual muitas pessoas já criticaram, que dia minha mãe ligou para uma pessoa, e a pessoa estava descendo a lenha no meu nome, eu tinha conversado com esse irmão sábado. E ele falando coisa feia ao meu respeito. Irmão, eu fico tranquilo, sabe? Porque o Salmo 1, verso 6, tem uma profecia contra essa gente. A Bíblia fala o seguinte, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores.
na congregação do justo. Se você é cristão, serve a Deus, vem para a igreja, irmão. Perseguição, calúnia, mentira, é uma das coisas. Agora, você vai saber quem é verdadeiro se ele permanecer. Vamos ver aí. Qual é a natureza da lei? A natureza da lei ela é boa, perfeita, santa e justa. Você pega os Romanos 7:12, você vai ver que Paulo diz assim, porque a lei é boa, e mandamento santo, justo e bom. Ele escreve a Timóteo 1:8, dizendo assim, olha, Timóteo, a lei é boa para aqueles que se utilizam da lei. Mas tem crente que se utiliza da razão dele. Pisou no meu carro, eu vou lá com um revólver e mato. Essa é a minha lei. Não enche a minha paciência, não. Meu braço não é muito crente, não. Então Jesus vai ter que enterrar ele para você entrar no céu. Irmãos, o pecado ele é uma desgraça tão grande. Você está ouvindo? Esses dias, um homem de Deus chamado Jonathan Edwards estava pregando sobre uma geração ímpia nas mãos de um Deus irado. Ele fala, irmão, que é impossível para um ser humano normal dominar um filho rebelde. Mas Deus, ele não só consegue dominar, como matar e lançar no inferno. Ele diz que o homem sem Deus, ele anda, irmão, por estruturas podres. Ou seja, como se ele andasse numa ponte podre e está prestes a cair, embaixo é o inferno. É duro, irmão. Mas as pessoas têm que parar, irmão, de entender a igreja só como um porto seguro. Eu estou mal com meu marido, com a minha esposa, eu venho para a igreja. Aí melhora as coisas, vai comer batata com frango lá no Baitacão e esquecer de Jesus. Tem que parar com isso. Tem que se converter. Tem que entender que o céu não é para esforçado. O céu é para violento. Você tem que ser violento. Já viu violento? Violento, ele quebra o braço dele se ele tiver que quebrar para sair. Vê um bandido. Se ele tiver que quebrar o polegar dele para tirar o braço de uma algema, ele quebra. Dê um exemplo de violência nas raposas. Se uma armadilha de urso prendeu as pernas dela, ela mastiga as pernas dela e sai arrastando, mas o caçador não pega ela. E o que os crentes fazem, irmão? Não são violentos. O diabo está com ele aqui, ó, no pescoço. E tem crente que não consegue admitir isso. Ele está na presa do diabo, sim. Está derrotado. E muitos pregam, irmão, cantam, vão para grandes congressos, tem programa de TV e o diabo está preso. As influências que estão sobre a vida dele é do diabo. Porque não respeita a lei de Deus. Irmãos, Deus, ele usa dessa comparação para a gente entender como limitação de terreno. Por exemplo, se da linha para lá é outro país, eu não posso atravessar e prender você se você estiver errado. Não posso. Mas se você passa para cá, eu tenho autoridade. Da mesma forma, não posso te beneficiar com nada. Se ele estiver te espancando da linha para lá, se eu entrar, vai ser crime internacional. Entendeu? Então, da mesma forma, Deus, irmão, ele não ouve oração de crente pecador, irmão. De crente que às vezes passa uma madrugada orando e chorando e buscando e querendo vitória, mas dentro de casa é um cavalo que só falta pôr a ferradura nele. Entendeu? Está no mesmo, irmão. Sacrifício de tolo. Agora, quando você obedece à lei, você tem vitória. O que é que a lei revela? Em primeiro lugar, revela o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Jeremias 10:10. Deus é verdadeiro. Então, quando Jesus ele falou aqui com os fariseus, ele estava dizendo, vocês são filhos do diabo porque são mentirosos. Quem influencia a mente de vocês é o diabo, por isso vocês querem me matar. É isso que Jesus estava falando. E esse salmista anônimo, ele estava falando, eu tenho ira dos ímpios porque zombam da tua lei. E a Bíblia não fala quem era esse homem, do Salmo 119, mas possivelmente era alguém que estava em cativeiro. Alguém que dizia assim, quem é maior? Jeová ou Bel? Bel é um dos nomes do diabo. Jeová. É? E por que o seu povo serve o meu povo? Por que vocês ganham tão pouquinho e vivem escravo, hein? Bel é maior. Bel é maior. É isso que eles dizem? Sou espírita, sirvo o diabo, tenho carro e você é crente e anda a pé. Não é isso que dizem? Então, irmãos, eu li um
um dia o livro de Tobias, que era um livro da igreja da Bíblia Católica. Estava vendo aquele homem, irmão. É um livro histórico, não um livro inspirado. Ele tinha tanto temor a Deus, que quando ele encontrava o israelita morto, ele cavava uma sepultura para ele e colocava ele ali. Tinha um amor igual do bom samaritano. E qual é o amor que os crentes têm hoje? Irmão, não tem amor nenhum. Eu ouço falar mal, por exemplo, dessa irmã aqui. A senhora é casada? Perdão a pergunta. A senhora é solteira. Aí, suponhamos que ela seja uma mãe solteira. Alguém fala, aquilo não vale nada não, rapaz. Não vale não. Não deixa pregar não, hein. Ó, não põe a mão no fogo. Às vezes é um invejoso, é um mentiroso, às vezes é alguém que tentou até se relacionar com ela, ela não quis, mas sai difamando. Aí os crentes para pagar, irmão, sai passando tudo para frente. Irmão, onde está o nosso amor? Pessoas ímpias não se convertem com discursos. Tem doutores, mestres, altos em teologia, que não ganham alma para Jesus. Agora, a pessoa que me ganhou para Jesus não sabia nem pregar. O testemunho dele me trouxe para a igreja. Eu era feiticeiro, lutador de Kung Fu, mulherento, tinha um monte de mulher, você acha que eu queria ir para a igreja? Até hoje tem gente que não acredita na minha conversão. Foi um rapaz chamado Jonas. Eu ia para a igreja junto com ele. Eu vi o testemunho daquele jovem. Eu tenho uma camisa que eu cansei já de usar, está esfolada, mas não dou a ninguém. Tem uma gravata dele. Eu lembro até hoje a data que ele morreu. Foi num domingo, em 1998. Aquele dia eu entrei em comunhão com a igreja. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, nós temos que ter amor. Lembrar de quem ganhou o nosso para Jesus, do exemplo que eles tiveram. Se alguém está falando mal de alguém, mesmo que seja verdade, irmão, vamos vigiar aí. Vamos vigiar. Que a lei de Deus consiste na obediência e observância dos mandamentos. Hoje a lei de Deus, irmão, é chamada de sã doutrina. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Segunda coisa que a lei de Deus revela. Ela revela um exemplo a ser seguido. O que é que Paulo ele fala, por exemplo, no capítulo 11 de 1 Coríntios? Versículo 1 diz, sede depois meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu sigo o exemplo de Cristo. Muitas pessoas seguem o exemplo de Paulo. Mas qual é o exemplo que seguimos hoje? Você vai ver os grandes cantores gospel, eles se inspiram em modas europeias, que são feitas por satanistas, idólatras e homossexuais. Esses dias dentro de uma igreja, e também num programa, isso no mesmo dia, uma cantora gospel foi homenageada. Irmão, eu estava vendo o jeito como aquela pessoa estava se portando. E eu vou te dizer, muitas delas, se começar a tocar música mundana, canta música mundana. Por quê? Porque são pessoas, irmão, que existem para agradar a mídia, para agradar as expectativas do público. Eles estão ali para levantar o seu cachê, eles não estão ali para servir a Deus. Me lembro de Charles Spurgeon, que ele disse, a igreja, se a igreja de Deus, ela não barganha com o mundo, ela precisa ser como Cristo, reprovada pelo sistema diabólico. Porque o mundo que a gente vive, irmão, é assim mesmo. Eu vi uma pastora aí no Esquenta, tem esse vídeo lá no meu Facebook, ela cantando ponto de macumba junto com a macumbeira. A macumbeira cantando um hino de crente. Você vê hoje cantores evangélicos com cantores católicos. Você vê o ecumenismo e a apostasia tomar conta e se disfarçar de uma grande paz. Nós temos que abrir os nossos olhos. A lei de Deus, diz a Bíblia, que ela ilumina os nossos olhos. E diz o Salmo 119, verso 130, na exposição da sua palavra, a luz. Quando Jesus falava, ele abriu os sentidos das pessoas. Mas há pessoas, como fariseus, que a palavra de Deus não pode entrar dentro dele. Segunda coisa, revela um exemplo a ser seguido. Terceira coisa, a lei de Deus, ela revela um reino organizado e distinto. Irmão, eu sempre digo que o único desorganizado na criação de Deus é só o homem. Nem o diabo é desorganizado. Eu vejo pregadores pentecostais falando, não, porque o diabo, ele é desorganizado, ele só sabe matar, roubar, destruir. Esse é o propósito dele. Se a senhora, por exemplo, começa a fazer um almoço e o seu propósito é terminar o almoço, a senhora concluiu o almoço, não importa o que é. Quem não gosta de peixe, não come peixe. Se a senhora fez carne de porco, ela tem carne de porco, mas está ali, temperadinha, não é isso? Então o diabo, irmão, ele tem um reino organizado. A Bíblia ainda chama ele de potestade, governo das trevas. Tem governos de várias hierarquias.
O reino de Deus também é organizado, mas em muitas igrejas há uma bagunça. É isso mesmo. A pastora aqui cantando, eu tenho lá o vídeo lá. Daqui a pouco fala, irmão, vamos lá, faz o corredor aí. Vamos lá, toca o hino da Jovem Guarda. Aí tá. Aí começa a dançar dentro da igreja. Forró com música evangélica. Bagunça, irmão. Eu me lembro de Gideão, que para Deus receber o sacrifício dele, teve que ser tudo organizado. Pão com pão, vinho com vinho, tudo na ordem certa. Igual aqui, teve organização. Oração, palavra, louvor, é verdade, culto sadio. E todos entendemos o que está acontecendo. Mas em muitas igrejas, irmão, a farofa é tão grande. E eu posso te dizer, não é culto de Deus. Eles podem chamar de tudo. Reteté, bagunça, repleplé, retreté, tudo isso tem tudo ligação com o espiritismo. Retreté, por exemplo, é uma palavra que no africano quer dizer latrina. Reteté quer dizer reboliço, bagunça. Tudo que está fora da lei de Deus. O reino de Deus ele é organizado. Você pega Efésios 4, 5, a Bíblia fala, verso 11, diz que Deus ele colocou na casa dele apóstolos, ele colocou profetas, ele colocou doutores, ele colocou pastores, ele colocou evangelistas, colocou homens para fazer a obra de Deus. Mas hoje em dia tem pessoas que querem ser membro de banco, tem pessoas que não têm prazer em ler a Bíblia e por isso não desenvolvem ministério. Irmãos, no reino de Deus não tem lugar para videira e frutífera. O que é que Jesus falou para figueira e frutífera? Jesus, quando chega lá como homem, e entendendo um pouco da agricultura, figo, ele nasce antes da folha, a folha nasce depois do figo. Quando Jesus, como homem, olhou uma figueira, ele falou, já tem figo ali. Ele não viu nada. Ele falou, morra! Irmão, quem não serve a Deus vai morrer espiritualmente. É por isso que você vê um monte de crente, irmão, lá bebendo. Sabe por que o prazer dele na igreja era receber uma bênção? Deus abriu uma porta. Ele se esqueceu, irmão, você desculpa, eu tinha que ter no culto, mas eu cheguei tarde. E é mentira, às vezes ele trabalha no horário que dá para ele vir à igreja. Então, irmão, nós temos crentes que não têm sacrifício nenhum em ser reino de Deus. Quarta coisa, irmão, imparcialidade. Existe hoje em dia, irmão, uma discriminação com pastor, com pastora e tudo mais. Um dia um pastor foi indagado sobre isso. Vem cá, mulher pode pregar na igreja? Ele falou assim, irmão, quando a mulher prega, quem é que usa? Ele é o Espírito Santo. Então a mulher também pode pregar, tá bom? Você pega 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10, Paulo fala assim, cada um fique naquilo que foi chamado diante de Deus. Você não vai conseguir ser um evangelista se Deus te chamou para ser um diácono. Você não vai conseguir ser um pastor se você é um evangelista. Você vai tentar pastorear e as almas vão ficar te esperando. Você vai sentir sempre fome de estar fora, pregando. Então, irmão, cada um fique naquilo que foi chamado. E a imparcialidade aqui que eu quero falar, irmão, é que é o seguinte, existem pessoas de igrejas muito antigas que falam assim, no nosso tempo só cantava hino da harpa. Nós somos mais santificados que essa geração. É mesmo, irmão? Murmuração sempre existiu na igreja. Mentira, adultério. Meu irmão, abre a sua mente, cresça. Cantamos aí no hino da harpa. Mas se tiver que usar a bateria, que tem igreja que é contra a bateria, está faltando ler o Salmo 150, né? Símbolo, sempre você vê símbolo sonoro. Bem, altissonante. O prato mais alto. Bem, adulto. Sanfona. Tem igreja que não concorda com o ritmo forrosado, entendeu? Não concorda com esses funk, essas coisas mundanas. Mas coisa, irmão, para adorar a Deus, música sacra, pode tocar que o diabo sai com raiva e nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Imparcial. Eu falei com vocês que o culto judeu, ele tinha nós para fora, gentil, parte das mulheres e parte dos homens. Mas o que diz a Bíblia em Gálatas 3:28? Fala o seguinte, porque perante Deus não há acepção de pessoas, não há judeu nem grego, não há servo e nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos somos um perante Deus. Se a senhora é pastora e ele é pastor, ele não vale mais do que você. Ambos estão pastoreando, amém? Então, irmão, tem pessoa que se menospreza.
Ah, aquele irmão tem 500 ovelhas no ministério dele. O que é isso, irmão? Em termos de hierarquia diante de Deus, você está no mesmo nível, está no mesmo peso. Romanos 2,11 diz que para Deus não há acepção de pessoas. Uma última coisa, irmão, que a lei de Deus, que hoje é a sã doutrina. O que ela revela hoje? A verdade. O que é que Jesus fala em São João 17, verso 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A religião nos tempos passados, irmão, massacrava as pessoas. Por exemplo, se você é namorada dele, se alguém chegasse e ver vocês dois de mão dada, numa sorveteria tomando sorvete, alguém fazia assim, terra. Aí chegava de noite na igreja, língua do popó, isso está manjado dentro das igrejas. As galinhas falando. Deus me mostra. Espírito do adultério aqui na igreja. Tem dois aqui que estão em pecado. Você só levou sua namorada para tomar sorvete. Eu conheci um que eu tinha amizade com a moça na Brasília. Ele viu eu conversar com ela e falou, irmão, popó, tem gente aqui em pecado. E eu vi numa visão, a visão da carne dele, né? Que ele passou para ir para a igreja. Cuidado que ele me viu de costa, conversando com a moça. Essa pessoa estava no orelhão. E estava, aí. Meu irmão, foi eu, não foi? Fala, foi eu. Estava conversando com a Raniele. Agora eu falei, pastor, nós vamos conversar com ela, eu ligo para ela, a gente pode ir na casa dela. Agora, se eu não tiver em pecado, se o senhor não pôr ele em disciplina, o senhor pode me excluir desse ministério. Tá bom? Irmão, o profeta às vezes tem que ser confrontado. Confrontado. Igual eu preguei esse dia sobre Ananias, uma estrela errante. Já tem lá no meu canal no YouTube. Jeremias confrontou com ele, irmão, cheio da palavra. Tem pessoa, irmão, que acha que vai chegar aqui, sapatear, fazer uma farofa, profetizar um monte de besteira, arrastar o dinheiro da igreja, e você não vai poder falar nada. É o que o irmão falou, que as pessoas hoje estão indo para a igreja para ouvir o que querem ouvir, não o que precisam ouvir. É o que Paulo falou sobre a sã doutrina, em 2 Timóteo 4,3, Timóteo, eles não vão querer sofrer a sã doutrina. Não vão, irmão. Você vê a igreja aí que acontece cura de cego, prosperidade, entendeu? Eles sempre falam da prosperidade, no dinheiro. Agora você vai ver a maioria das pessoas que estão ali, irmão. Pessoas, irmão, que ouvem música mundana, pessoas com rabo de cavalo, sendo homem. Você vê travesti tendo oportunidade nas igrejas que tem. Entendeu, irmão? Hoje está uma vergonha. As pessoas querem um evangelho imediatista e esquecem que o evangelho é cruz. O evangelho é sacrifício, é porta estreita. Pessoas, irmão, que não aprenderam a se desligar do mundo. Por isso que você vê alguns pastores, você pensa até que ele é algum ator da novela da Globo. Rapaz, eu vi um ator com um cabelo igual aquele. Aí ele chega aqui e fala um monte de coisa, não cita as escrituras. Você não vê santificação da pessoa. Jovens que andam de short, mulher seminua, pregando e profetizando, irmão. Sã doutrina é fazer você sofrer, igual eu no passado. O meu Deus era o dinheiro e o meu corpo. Gostava de ter cabelo grande, gostava de malhar, ficar me olhando no espelho, entendeu? Gostava de praticar golpe, entendeu? Uma hora dessa eu estava paquerando em altas baladas. Então você passa para a igreja e agora vai para a balada gospel. Agora não bebo cerveja de álcool, agora bebo cerveja sem álcool, porque tem já. Tem, irmão? Então uma vergonha as igrejas hoje que não guardam a lei de Deus. É por isso que eu falo, irmão, Apocalipse 21:8 fala que a primeira classe dos que vão ser condenados são os tímidos. Vai conversar com esses jovens. São jogadores de fliperama, são contadores de lorota, conta piada, mente, inventa história, que nem aquele cantor Thales. Ele falou que quando ele se desviou, ele estava no meio dos ímpios, ele falou que ele era pior do que os ímpios. A carga de demônio era maior na vida dele. Você tem ideia? Ele fumava maconha todo dia, tomava 1 litro de vodka, de uísque todo dia, e fumava 2 maços de cigarro, sendo crente. Irmãos, é que eu falo para você. Os primeiros que vão ser condenados serão
falsos crentes. Você pega Apocalipse 22:15, os cães, eles vão ser condenados, primeiro por ser traficante, matador, feiticeiro, prostituta. Irmãos, essas pessoas existem para difamar o caminho da verdade. Isso por quê? Porque não guardam a lei de Deus. Então, irmão, se você não está disposto a sofrer a sã doutrina, quando a Bíblia fala sofrer, é porque você vai passar por lutas, irmão. Que evangelho é esse que não tem perseguição, não tem cruz, não tem dificuldade? A lei de Deus, ela tem não para muitas coisas, não para mentira, não para conversa fiada. E o que mais você vê é crente brincando, é crente falando besteira. Vamos guardar isso no coração, irmão, para não cairmos em pecado. Nós temos que ganhar vidas para Deus. O irmão falou aí a respeito do chip. Nós vamos passar a grande tribulação, irmão. Eu posso dizer que isso vai afetar o crime organizado, isso vai afetar a vida de muita gente. E aí eu quero ver, irmão, quem está disposto a sair do altar, abandonar o seu grande ministério e ir para a cadeia pregar. Porque é esse o destino de nós aqui no Brasil. Ir para a cadeia por causa do evangelho. Só que é o seguinte, irmão, as pragas estão perto de vir. Pragas que vão afetar essa nação, vão afetar as outras também. O mundo, irmão, hoje em dia diz que não precisa de Deus, o mundo blasfema de Deus, o mundo usa maus exemplos no nosso meio para não se converter, eles podem fazer o que eles quiserem, mas a lei de Deus será manifesta na terra. E me lembro que Paulo fala sobre a lei de Deus no capítulo 3, que é os Romanos. Dos céus manifestam a ira de Deus sobre toda a carne. A expressão ali é anti-contra. Números contra a lei. Pessoas, irmãos, que não entendem a lei de Deus. Se você pega 1 Timóteo 1, versículo 8, para finalizar. A Bíblia fala que a lei do Senhor, a sentença dele não é para os justos. É para os assassinos, para os adúlteros, para os mentirosos, para os fornicários, para os falsos pastores. Sim, meus queridos, a lei de Deus é para eles. Outra coisa, vou te dizer uma coisa, irmão, em nome de Jesus. Passe a viver a lei de Deus. Me lembro de Benjamin Franklin, que ele disse assim, olha, vou me preparar para ser um servo de Deus. Vou lutar para guardar os mandamentos. Ele não conseguia guardar nenhum. Quando ele via, ele estava mentindo. Quando ele via, ele estava adulterando ou cobiçando. Vem cá, como se guarda a lei de Deus? É você ter Jesus na sua vida. O vínculo da lei com o povo dele é o amor. Por isso que você vê em Ezequiel 36, que Deus derramaria o seu espírito em nosso coração e escreveria no nosso interior as suas leis. Então por que nós não guardamos nada da lei? Porque ela não está em nosso coração. Irmão, se você quer entender o que é uma pessoa apaixonada, pega alguém que ama-se à toa, igual eu já fui. Ele lê o texto com prazer, guarda na cabeça e faz com perfeição. Quer ver alguém apaixonado? Vê o torcedor do Vasco, do Flamengo. Ele sabe a escalação de todos os jogadores, até dos reservas. Por quê? Ele ama o time. Você vê alguém que ama, por exemplo, artes marciais, conhece todos os golpes, todos os katas, conhece vários estilos, porque ama. Agora, por que nós não guardamos nenhum mandamento? Porque não amamos a lei de Deus. Quando você passa a amar uma coisa, igual, por exemplo, quando você ama uma esposa, você conhece a cor que ela gosta, o aniversário dela, tudo sobre ela, porque você ama a sua esposa. Você sabe que ela não gosta, se ela não gosta de marrom, você não vai comprar uma saia marrom e dar para sua esposa. Então você ama a sua esposa. Então, irmãos, quando eu vejo o salmista no Salmo 119, falando sobre a lei do Senhor, ele diz assim no versículo 9, 10 e 11, para finalizar. Ele diz assim, olha, como purificará o mancebo seu caminho? Ele diz assim, observando conforme a sua palavra ou a sua lei. Todos os homens, irmãos, de Deus, que se dedicaram a ler a palavra, a serem honestos com Deus, né? A gente poderia citar vários exemplos, como Jeremias, como Paulo e tantos outros. Eles tiveram seu nome imortalizado no céu e hoje nós pregamos sobre ele. Agora, o que vão pregar sobre nós no futuro? Eu falo muito sobre Charles Spurgeon, que eu tenho sermões dele, Jonathan Edwards, John Owen, pessoas, irmãos, que liam a Bíblia com intensidade. Tem crente que ele pega assim, Senhor, meu pastor,
nada me faltará. Irmão, não vai faltar luta, não vai faltar provação. Ô, irmão, não entende nada o texto. Vai entender quem falou, o tempo que ele vivia. Irmão, nós temos que amar a lei de Deus. Amar a lei de Deus é ler os versículos, entender ele com coerência, para você não pregar uma heresia. Igual teve um certo cidadão aqui, Viana, pregando sobre o mistério da carruagem de fogo. Entendeu? Um monte de gente, irmão, indo lá para um curral cheio de boi. Aliás, que tinha jumento, eles tiraram o jumento de lá. Irmão, vamos começar aqui. Nossa da glória. Nossa da glória. Não tinha leitura da Bíblia, não tinha louvor. Entendeu? Palhaçada. O diabo fazendo os outros cair arrebatados. Irmão, eu estou vendo um redemoinho. Eu estou vendo um redemoinho. Mentira. Um pastor chegou lá, irmão, para de palhaçada. Está levando o povo para caminho de heresia. Lá no meu canal você vê lá, pastores ensinando pessoas a comer grama no chão. Igual bode. Somos ovelhas de Jesus e mandando grama para dentro. E a igreja desse povo, irmão, cheia. Por quê? Porque aqueles, irmão, que dizem que querem servir a Deus são como os hindus. Os hindus, irmão, eles são tão religiosos que, por exemplo, se a senhora fosse mãe dessa criança, se ela fosse indiana, e chega um rato, e o rato chega e vai picar ela, ela fala, não toca a mão nele, ele é o Deus rato. Foi ensinado assim. A criança é picada pelo rato e é morta. Pessoas, irmão, que se sacrificam. Vão para a monte, vão para a oração, isso é bom, irmão. Mas, se não vivermos uma vida de obediência, não adianta. Não adianta. Eu, por exemplo, quando eu praticava arte marcial, eu encontrava pessoas que faziam um salseiro de brigar comigo, eu ficava tranquilo e derrubava ele rapidinho. Então, irmão, você tem que ser verdadeiro. Se você é verdadeiro, porque tem pessoas que quando manifestam um demônio, ele tem que orar ali 10 minutinhos para depois enfrentar o demônio. Você tem que enfrentar ele toda hora. Manifestou um demônio, tem o canal Novos Horizontes, ele é ligado ao meu canal. Pastor, chegou um africano lá fazendo macumba na frente da igreja, ele ficava assim de costa. Macumbeiro. Chegou o irmão corajoso lá, rapaz. Repreendeu em nome de Jesus, caiu os 3 endemoniados. Então, irmãos, em nome de Jesus, sabe que no caminho da sua casa você pode encontrar um endemoniado. Às vezes a gente tem tanto medo do demônio, irmão, porque a nossa consciência, ela é culpada. A gente sabe o que a gente fala do irmão Josimar ou de qualquer outra pessoa. Então o demônio fala assim, você vai me expulsar como? Eu falei que o governo das trevas é um governo de lei. Você consegue repreender o seu encarregado? Não. O seu supervisor? Não, ele está acima de você. Então por isso que muita gente, irmão, não expulsa demônio. O demônio fala, você está abaixo de mim. Agora quando você obedece à lei de Deus, você está acima dele. Só um exemplo, irmão, para finalizar. Um certo missionário, chamado Izzy, ele era chinês. Ele estava pregando e de repente uma pessoa cai com acesso de demônio. Ele chega até o endemoniado e repreende o demônio. Aí o demônio sai. Aí o pai do adolescente falou assim, eu vou te dar $50 que você expulsou o demônio. Ele pega os $50. O demônio volta para o corpo. E o demônio fala assim, rapaz, você estava tão elevado quando você veio até mim. Eu vi a luz de Deus brilhar em você. E você, nossa, não resisti na hora que você falou, sai em nome de Jesus. Mas agora, você está tão baixo como os piores adúlteros que tem nesse lugar. Ele devolveu o dinheiro para o homem e quando ele foi expulsar, o demônio já tinha ido embora. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Profeta de Deus não se vende. Tem muito pregador por aí, irmão, que fala assim, ó, aqui é a igreja dos divorciados, hein? Muito cuidado com o que você vai falar. Eu acabo com você. Tem pastor desse jeito. Você não prega em lugar nenhum. Cala a boca, hein? Fala o que eu estou te mandando. Que é a igreja dos adúlteros. Aí você tem que... Jesus te ama. Aí você vai lembrar de Silvio Santos e Raul Gil. Lá, 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 lá. Olá, irmão. Ô da glória. A lei de Deus, irmão, é para profetas. E profeta é pessoa que aguenta apanhar. Pessoa que aguenta carregar cruz. Pessoas, irmãos, que querem ouvir mensagens açucaradas, por favor, não venha para a igreja. Vá para o Google, coloca lá, mensagens doces. Tem lá Cid Moreira falando. Tem lá uma paisagem linda. É igual um camarada gay que eu encontrei esses dias. Irmão, eu estou querendo acabar, mas Deus está me dando palavra. Ele estava falando assim, olha,
eu sou dessa tal igreja, e eu falei, ó Deus, eu não aguento mais orar e jejuar, porque eu sou mulher dentro de mim. E aí a pastora dele fez uma lavagem cerebral. Falou assim, vem cá, você é gay por quê? Por vício? Não, eu sou assim, porque eu nasci assim. Aí fez uma lavagem cerebral na cabeça dele, dizendo que no final todos nós vamos ser salvos. Falei, irmão, lê na sua Bíblia, em 2 Coríntios 6, versículo 6 em diante. O que está dizendo lá? Nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Ele falou, eu não te convidei para essa palestra. Falou assim, aquela voz de gay, eu não te convidei para essa palestra. Falando assim, irmão. Hoje em dia as pessoas não querem a lei de Deus, eles querem alguém, irmão, que massageie o ego dele. Alguém que fala, não tem problema. Eu prego o casamento religioso. Você pode viver amaziado, rapaz. Vem para o altar aqui, vou te consagrar, presbítero. É isso que dizem muitos. É o que Deus está me dando aqui, irmãos. Pessoas que não obedecem à lei não são filhos de Deus, são religiosos. Muitas dessas igrejas, igual tem uma lá, a tal da bola de neve, que é uma bola de neve para o inferno. Bota uma prancha de todo tamanho aqui, entendeu? Você pode, irmão, beber cerveja, você pode ser batizado em toboágua, o pastor, vem lá, irmão, solta 10, manda 10. Aí vem eles todos. E pum, na água, te batizo em nome de Jesus. Entendeu, irmão? Pessoas, você falou certo, misericórdia, senão você conhece a lei de Deus. Já tem alguém que ia dizer assim, mas isso é só uma filosofia. É um conceito, não é verdade? A verdade tem muitos lados. A verdade é um prisma. Isso é o diabo falando. O que é que ele falou com Eva? Foi assim que Deus disse? Não pode comer do fruto da árvore. A lei de Deus era uma só. Não come da árvore do fruto da ciência. E hoje, irmãos, estamos diante da árvore da vida e dos conceitos demoníacos que até pastor que já está ouvindo Edir Macedo, homem, irmão, que tem a influência que ele tem, dizer assim, a religião diz que não se pode beber vinho. Eu bebo vinho, quem é que vai dizer que eu não posso beber vinho? A Bíblia fala que nem os beberrões herdarão o reino do céu. Irmão, o mal das pessoas é ver o ministério bem sucedido e seguir a visão daquele profeta. Você tem que seguir o que a Bíblia manda. Se você for olhar o ministério de Jesus e os fariseus tinham mais influência do que Jesus. Jesus não tinha um tempo para reunir, nem para pregar. Jesus andava com pessoas iletradas, não tinha muito conhecimento. Um ou outro, igual Mateus e Judas, tinha conhecimento, mas era pouca gente. Jesus, normalmente, não tinha um estatuto como ele. Jesus não era muito conhecido, a não ser na Judéia. Então, os fariseus, irmãos, queriam a melhor opção para esses pregadores profissionais. Pregadores, irmãos, que fazem teologia para ganhar 5.000 da igreja, para levar um monte de apostila para vender dentro da igreja. Esses, naquele dia, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Segundo o dicionário de Weiner, diz assim, essa expressão quer dizer, nunca vos aprovei. Quer dizer, ele pode chegar a vender muito lá fora, ele pode viver uma vida de prosperidade, uma vida de dinheiro, e não ir para o céu. É o caso desse rapaz gay que eu te falei, que eu encontrei dentro do ônibus. Ele disse, eu quero que você me prova, Deus não está me punindo, eu tenho prosperidade, eu tenho um emprego muito bom, e vivo com meu marido. Eu falei, meu irmão, os sidônios também, os romanos também, e foram destruídos. Entendeu, irmão? Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos aprender a protestar, usar nossos canais de internet, para poder protestar contra isso. Eu recomendo que vocês procurem o canal do pastor Silas Malafaia Oficial, para vocês verem como estão, irmão, tentando destruir a igreja. Como estão querendo destruir a família. Já existe projeto que se a senhora, por exemplo, é mãe dessa criança, e ela começa a gostar de coisa de menino e quer andar com cabelo curto, a senhora não pode desorientar ela. A senhora tem que deixar ela porque ela é da terceira raça. Como se o homossexualismo fosse raça. Homossexualismo é opção. É opção. E tem igreja, irmão, que tem sacerdócio gay. E quer que te diga uma coisa? Eu já vi o caso de um pastor bater contra isso. Não aceita esse homem ser pastor lá na igreja dos Estados Unidos, não. A igreja de lá disse assim, tira ele do cargo, porque ele é preconceituoso. Então, irmão,
quem ama a lei vai sofrer. Sei que eu tomei muito tempo dos irmãos, mas guardemos a lei no coração, irmão. O irmão aqui citou muito bem em Malaquias 3,18. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E como é que você sabe? Quando você guarda a lei. Vamos nos pôr de pé e agradecer a Deus.